Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu queria falar sobre, mais uma vez, um filme que eu assisti, um pouco da história dele e minha leitura sobre o filme, né? Eu fiz isso com alguns outros filmes, então esse aqui vai para a playlist dos filmes e pretendo fazer com outras, inclusive. Bom, o filme, por sua vez, é Little Fish, né? É um filme pouco famoso, até onde eu sei. Sei lá, eu acho que ele é de 2016, se eu não me engano, deixa eu ver. Ah, Little Fish. Lançamento. Vamos ver de quando que ele é. Ele é de 5 de fevereiro de 2021. Nossa, que nada, ele é muito mais recente do que eu pensei. Então o filme aí, ele tem uns 5 anos só. E... Ó, aqui ele tá falando que ele é de 2020 também. Bom, enfim, é isso. É... O Little Fish, então, ele é um filme de romance, entre aspas. E qual que é a ideia do filme, né? Ele passa uma ideia do seguinte. Tá rolando começa a aparecer uma doença no mundo, né? Então essa é a introdução do filme, né? Você é apresentado aos personagens principais, obviamente, mas tá rolando uma doença no mundo chamada TNI. O TNI, ele é uma espécie de mal de Alzheimer, só que ele afeta pessoas de qualquer idade, né? E diferentemente do Alzheimer, que ele deixa, às vezes, a pessoa, sei lá, parecendo uma criança mesmo, ou esquecendo se já comeu e tudo mais, o filme ele não aborda tanto essa parte. Mas ele faz com que você esqueça as suas memórias, né? Então você tem memórias com uma pessoa, memórias afetivas, seu pai, sua mãe, sua esposa, como o filme aborda, você vai esquecendo isso. E aí o filme todo, ele é construído com base em um romance acontecendo em um cenário como esse. Coisa que é muito difícil de se acontecer, porque os protagonistas. E agora eu já não. Eu não lembro os protagonistas, eu não lembro o nome. Protagonistas. Ah, caramba, que doideira. Não, eu esqueci o nome. Faz uns dias que eu assisti também, tá? Então não tá tão fresco na minha memória. Eu tenho que colocar como objetivo, tipo, assistir um filme e já falar sobre ele. Mas às vezes eu assisto um filme à noite e em seguida eu vou dormir, então não dá pra fazer isso muito bem. Bom, enfim. Então, sobre o Little Fish, né? O romance ele se passa em meio a essa história de TNI. E aí, pouco a pouco, esses casos eles vão aparecendo mais na sociedade. Então é uma pandemia mesmo, né? Todo mundo começa a ter sintomas de TNI. E o TNI, ele em algumas pessoas é de uma vez. Então as pessoas esquecem tudo de uma vez. E aí a pessoa ela fica disfuncional. Então, no meio da sociedade, por exemplo, tem cenas lá em que uma pessoa está dirigindo um ônibus e o cara para de dirigir o ônibus e começa a caminhar, porque ele esqueceu como é dirigir o ônibus. Não é que ele esqueceu o que estava fazendo, não é que ele esqueceu para onde estava indo, é que ele esqueceu de dirigir o ônibus, ele esqueceu o que estava fazendo e dirigir o ônibus. Então, ele não sabe mais dirigir. E o filme também retrata, sei lá, um piloto que esqueceu como pilotar e o avião caiu, ou um atleta que estava correndo uma maratona e esqueceu de parar e continuou. Enfim. E aí, pouco a pouco, né, a sociedade ela começa a colapsar. Ela começa a colapsar porque as pessoas elas começam a esquecer coisas básicas, né? Então o filme ele vai criando toda uma atmosfera para que isso seja um problema. Ele constrói muito bem isso, por sinal, tá? Não que ele precise construir uma esfera para que você saiba, uma atmosfera para que você saiba que isso é um problema. Óbvio que isso é um problema. Mas assim, no ciclo social da protagonista e do protagonista, né, que eles são um casal, você tem então o melhor amigo deles e esqueceu da esposa dele. E aí, certo dia, ele acorda e ele tá apavorado com quem que é essa mulher que tá do lado dele. Que é Samantha. Eu acho que é Tim e Samantha o nome desses personagens secundários. Olha só, eu lembrei o nome dos secundários, mas eu lembrei dos principais. Não é Tim, é Ben. Ben. Enfim. E aí, assim, ele puxa a faca e tudo porque ele tá desesperado. Ele não sabe quem é a mulher que está do lado dele. Pois bem, é a esposa que ele tá casado há anos, né? Só que ele não lembra disso. E aí que tá o problema, as pessoas elas começam a ficar desesperadas, né? Elas sabem, quando elas começam a ter os sintomas de TNI, elas sabem que é só questão de tempo para elas ficarem disfuncionais, para elas não serem mais elas mesmas. E aí elas começam a tentar, por exemplo, o Ben ele tentou escrever todas as músicas dele antes dele perder a memória, antes dele esquecer totalmente, porque ele é músico, né?
É muito interessante a atmosfera que o filme vai construindo, porque as pessoas que têm TNI, inclusive os protagonistas, e isso muito mais focado no protagonista, no homem, né? Ele vai perdendo a memória aos poucos, a ponto dele ter que guardar, sei lá, praticamente todo dia ter que relembrar algumas coisas. Então, por exemplo, ele vai esquecendo com quem que ele é, tipo, por exemplo, primeiro ele vai esquecendo detalhes. Então, onde ele se casou, como eram as cores das paredes, quem estava lá no casamento e tudo mais, ele vai esquecendo essas coisas. E aí, até que ele esquece de fato com quem ele é casado, a grande mulher da vida dele, né? Então ele tem uma cena que ele tem que, por exemplo, escrever esposa numa foto, numa fotografia Polaroid, uma foto da esposa, porque ele vai esquecendo. Então, assim, essa é a história do filme, né? Dando um spoiler aqui, os dois protagonistas eles são afetados pelo TNI e os dois perdem a memória, né? Assim, as pessoas começam a, assim, o filme ele até aborda uma tentativa de achar uma cura pro TNI, mas, e, assim, os cientistas eles fizeram um teste que foi bem sucedido com o TNI, ou pelo menos deu bons sinais no começo. Porém, o governo não tinha capacidade de estender isso para a população toda. E já que o TNI estava pegando a população toda, pois é. Inclusive, isso, assim, mudando um pouco de assunto, eu vou deixar anotado aqui, ó. Antes de acabar esse vídeo, eu quero falar sobre essa questão. Vou falar sobre. Vou anotar aqui. Toda população e sistema médico. Eu quero até fazer um traço com a pandemia sobre isso, mas eu já chego lá. Pois bem, então, no final, os protagonistas eles acabam perdendo de fato a memória e eles saem para fazer eles saem para fazer uma trilha, e no meio da trilha eles esquecem. Tipo, o TNI no cara já chegou a um estágio tão grande que ele esqueceu de fato. Ele começa a caminhar e não sabe quem que é a esposa dele. E aí, pouco tempo depois, depois eu percebi que isso é até um pouco ambíguo no final do filme, mas a esposa dele também, ela é afetada pelo TNI e ele esquece quem que o cara é também. Enfim, aí você pode interpretar isso de várias maneiras. Eles se conheceram de novo, ou sei lá o quê, enfim. Bom, é isso. Mas, eu só queria dizer que esse filme eu encontrei quando eu tava navegando no TikTok, há muito tempo. É a segunda vez que eu assisto esse filme. Só que a primeira vez eu não dei uma importância tão grande quanto o filme merecia, porque o filme realmente é bom, tá? Acho que ele não tem uma nota tão alta, ele tem uma nota menor que 7, mas ele é um filme muito bom, tá? É... Enfim, realmente você tem que se entregar pro filme pra você conseguir ficar meio que imerso naquela história ali. Mas uma vez conseguindo fazer isso, você consegue desenvolver bem o filme, né? Entender bem. Bom, enfim, esse filme ele faz pensar o quanto a sociedade e as pessoas, os ciclos sociais, eles são fragilizados de várias formas, né? No caso dessa doença, que as pessoas elas perdem a personalidade, perdem quem elas são, assim, isso desestrutura primeiro os ciclos sociais, depois a sociedade mesmo, ou as duas ao mesmo tempo, e mostra o quão, sei lá, cara, eu nem sei o que dizer. Tipo, essa casca, e ela não vale nada. O corpo, seus membros, você, sua pele, nada disso vale nada. Eu ia dizer que não vale nada, mas assim, tem lá seu valor, tá? Mas no geral, se você perde o que tá dentro de você, perde a sua personalidade, suas memórias, acabou. Não é mais você, sabe? Se você tem pessoas que se você tem uma pessoa, por exemplo, que se apaixona por você, uma vez que você não é mais você, essa pessoa provavelmente não vai se apaixonar de novo, a não ser que seja só por aparência, enfim, mas é isso, né? Então, esse filme é interessante, né? Realmente, eu imagino perfeitamente um cenário onde a sociedade colapsaria com base nas pessoas perdendo a memória, e se uma doença realmente fosse assim, acabou. Acabou, é o fim da sociedade. Mas enfim, é isso que eu tinha pra falar sobre o filme, nenhuma reflexão muito profunda. Mas eu queria agora fazer um traço aqui. Deixa eu puxar um pente, cara. Só queria falar uma coisa interessante, porque eu fui falando sobre sistemas de governo tentando fazer uma cura e tudo mais, e eu acabei lembrando uma coisa, bem interessante por sinal. Eu lembro que na pandemia a gente teve algum conceito explicado
Era o seguinte. Então, a gente tá no cenário de pandemia. E aí, a primeira regra era que as pessoas ficassem dentro das suas casas, né? Então, aqui, por exemplo, você tem a casa e aqui você tem as pessoas. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Então, aqui dentro você tem as pessoas dentro de casa. Claro, não na mesma casa, né? Mas você tem as pessoas dentro de casa. E aqui você tem, então, o hospital. Puxa, esse hospital aqui ficou péssimo, né? Mas, enfim, é uma cruz, dá pra entender que é um hospital. Na real, não dá pra entender que é um hospital, tá? Eu vou... Aqui, ó. Pronto, é um hospital. Tá mais parecendo uma igreja, mas é um hospital. E se eu colocar um H aqui em cima, vai ficar parecendo que é um heliporto, né? Bom, enfim. E aí, qual que era a ideia? Muita gente comentou na pandemia para as pessoas saírem um pouco de casa, por quê? Para que os sistemas dos hospitais conseguissem atender todo mundo. Então, por exemplo, eu lembro que logo quando a pandemia começou, eu lembro que quando foram encerrar as aulas da minha escola, o meu diretor falou: Olha, na Itália, eles estão tendo que decidir as pessoas que vivem e que morrem. Quem que tem mais chance de viver e quem que eles têm que dar leito no hospital. Porque é o seguinte, para pensar, o hospital, ele tem um número máximo de leitos. Leitos, no caso, as pessoas que o hospital suporta, né? É que nem um ônibus, cara. Cabem, sei lá, 40 pessoas num ônibus. Cabem mais, mas se cabem 40 pessoas em um ônibus e não cabem mais pessoas, se o ônibus passa em um lugar e a pessoa precisa entrar no ônibus, cara, ela pode até dar um jeito, mas se o ônibus realmente estiver lotado, não tem o que essa pessoa fazer. O ônibus está lotado, acabou, né? E a mesma coisa é o hospital. Então, o hospital, ele tem a capacidade para, sei lá, 100 leitos, tá? Então, caraca, meu monitor ele tá apagando de vez em quando, cara. Será que esse monitor vai dar problema, velho? Tipo, ele apaga e aí do nada ele agora voltou. Estranho. Eu vou reiniciar depois esse monitor pra ver o que tá acontecendo, dar umas batidas nele. Bom, enfim. E aí o hospital ele tem a capacidade, por exemplo, para 100 leitos. E aí as pessoas vão lá, vão se infectando no meio da rua, expostas ao vírus, né, e tal. E aí elas vão pro hospital, né? Então as pessoas vão pro hospital, elas são tratadas no hospital, elas saem do hospital, voltam a ser pessoas normais fora do hospital, e aí o hospital abre os leitos para as pessoas, né? E aí, qual que era a ideia? As pessoas, a estratégia, entre aspas, que eu vi muita gente comentando era: as pessoas devem se manter em casa o máximo de tempo possível para que não sobrecarregue o sistema de saúde, para que o sistema de saúde tenha tempo de atender essas pessoas que estão na rua, né? Uma vez que ele atenda, ele despacha essas pessoas que já foram atendidas, né? E que tiveram suas vidas salvas. E aí, essas pessoas que estão em casa, elas estão conservando o sistema de saúde, né? Conservando a capacidade do sistema de saúde. Enfim, na prática eu não sei se isso funcionou muito bem, né? Era mais ou menos esse esquema que eu queria dizer aqui. Mas e o que isso tem a ver com o filme no final das contas, né? É que na parte que eu falei. Deixa eu colocar o OBS aqui no. Transformar. Peraí. Transformar. Ajustar a tela. Pronto. É que na parte que eu tinha comentado sobre o governo tentar achar uma cura, mas não ser suficiente para as pessoas, é óbvio que não é suficiente no começo, né? Porque você tem um vírus que se espalha para a população inteira e você tem uma capacidade limitada de hospitais, e nesse caso não é nem hospital propriamente. Nesse caso é realmente uma equipe de pesquisa para desenvolver um remédio, uma vacina, um antídoto que cure esse problema ou estabilize esse problema, para enfim a sociedade começar a caminhar de novo, né? Então, é ainda pior esse cenário. Mas, em resumo, se uma doença surge e ela ataca todo mundo e todo mundo fica com problemas devido a essa doença, não há tempo para que se desenvolva uma coisa e todo mundo seja atendido, né? Diferentemente se isso for gradual, por exemplo. Se sem, sei lá, tem o paciente zero e aí o vírus se espalha e tudo mais, e aí você tem uma chance de tratar e tal. E assim, você controla, faz uma quarentena realmente com essas pessoas, né? É isso, era sobre isso que eu queria comentar. E agora, cara, eu fiquei curioso. Eu lembro que em 2014 a gente teve um surto de ebola, né?
Agora me veio na cabeça aqui, será que o ebola ele foi erradicado? E se ele foi erradicado, será que encontraram uma cura pro ebola ou realmente eles só fizeram a quarentena da galera? Porque eu lembro que na época do surto de ebola, cara, lá em 2014, mais ou menos assim, eu lembro que só tinha notícia disso na TV. E, assim, eu vi os médicos lá fora e tal, nos países africanos, né? Assim, com um montão de EPI de médico mesmo, né? Aquelas doenças altamente infecciosas, então os caras super cobertos, né? Com dois óculos, com aquelas fitas pra proteger aqui, máscara PFF2, né? Enfim. E assim, eu lembro que os caras pegavam ebola, eu acho que só pelo contato com o suor da pessoa, né? Excreções. Deixa eu ver aqui a definição. É uma doença viral grave, muitas vezes fatal, causada por um vírus da família babababá, que provoca febre, dores e vômitos. A transmissão ocorre pelo contato direto com os fluidos corporais. Ah, então era isso mesmo. De pessoas ou animais infectados. Ou seja, se a pessoa encostar em você, ela tiver meio que com suor assim, você já meio que pega isso. Enfim, posso estar falando a maior besteira do mundo. Mas, doideira, como ela não era transmitida pelo ar, né, assim, a chance disso aqui se espalhar era muito menor, né? E, assim, quando uma doença, ela tá em um país onde as pessoas, elas conseguem ter mais retidão, né? Então, assim, você não tem uma pessoa que viaja pra cá, viaja pra lá e tal, aí é mais complicado. Em resumo, o que eu quero dizer é, se bombardeia algum vírus na Faria Lima hoje, né, e as pessoas, elas viajam muito, pegam um avião e tal, elas conseguem espalhar esse vírus muito rapidamente, né? Elas vão pra vários lugares. Agora, se você joga esse vírus em um lugar onde as pessoas, sei lá, numa vila de pescadores, aí provavelmente ele vai ficar mais contido ali, pelo menos durante algum tempo. Vai se ganhar algum tempo. Porque esses caras não vão sair de lá tão cedo, né? O contato que você vai ter vai ser mais indireto, enfim. É isso. Comecei a falar de um filme e acabei falando de vírus, doença aqui. É isso, cara. Obrigadão. Tchau, tchau.